Dentro do contexto de nós visualizarmos, né, ou pelo menos termos uma ideia superficial, porque são muitos, os compostos de coordenação em sistema biológico, agora nós vamos para o nosso quarto tópico do curso, que envolve, então, esses sistemas em transporte e armazenamento de íons metálicos. Nós vamos ver alguns sistemas de transporte, isso tanto de animais superiores quanto micro-organismos, e vamos dar uma olhadinha nessas moléculas aqui específicas para transporte de íons ou íons específicos, como no caso do siderófilos ferro. Né? Como que é feita a absorção e transporte de ferro 2 e ferro 3, principalmente, a importância desses ligantes, dessas moléculas. Em algumas espécies, essas moléculas é uma questão de vida e morte, de sobrevivência da espécie, que se ela não tiver, ela não se prolifera. Né? Vamos ver alguns, nos casos dos seres humanos, da ferritina, transferrina e lactoferrina, qual a importância deles. Então, a ideia agora é perceber o seguinte: por que íons metálicos são importantes? Certo? Qual é o papel, a característica deles em sistemas biológicos? Então, ele tem algumas características, a gente fala, são metais, são íons essenciais. Essenciais para quê? Qual é o papel deles? Então, aí dentro daqueles tópicos ainda no processo da evolução e seleção natural, por que os íons foram selecionados? Então, nós estamos agora naquele tópico da importância, né, do papel ou o papel fisiológico que eles vão desempenhar. Então, nesse sentido, isso daqui é um resumo bem superficial, não estão todas as reações aqui, isso daqui é o quadro principal, né, do metabolismo humano. Espera-se que você tenha noção desse quadro quase que completo quando terminar a disciplina de bioquímica. Ele é separado pela parte de carboidratos, lipídios, proteínas e outras moléculas, certo? E aqui não é o quadro completo, é muito mais complexo que isso daqui. E ainda não está determinado por completo também. Então, o que significa que há muita coisa para se descobrir. Então, dentro desse aspecto, né, nesse contexto do metabolismo, de sistemas biológicos, qual que seria o papel dos íons? Você tem que perceber que todas essas reações, praticamente todas, são reações de oxirredução. Quando a gente fala oxirredução, lembre, significa ceder ou ganhar elétrons. Então, você tem transferência de elétrons entre espécies, certo? Essa transferência, muitas vezes, ela não é localizada, como no caso de uma reação entre duas moléculas, que você transfere elétron de uma para outra para fazer a ligação química, como vocês veem nos mecanismos de reação, principalmente na química orgânica. Lá, o elétron, certo, vai ser compartilhado. Então, momentaneamente, você tem espécies reativas, ou espécies que ficam positivas, espécies catiônicas ou aniônicas. Agora, em sistema biológico, você precisa transportar elétrons, certo, às vezes de um metabolismo para o outro, ou evitar que um elétron gerado da quebra de uma ligação, que ele vai ficar disponível para qualquer espécie, reagir, interromper esses processos metabólicos, certo? Então, como a grande maioria dessas reações envolve troca de elétrons, certo? Quando não para formar a ligação propriamente dita, no sentido de fazer uma ligação covalente, esses elétrons são armazenados. Ou eles armazenados onde? Né? Eles precisam de uma espécie ou de um lugar, né, especificamente os cátions metálicos estão para isso também, que ele possa ficar sem alterar as características químicas locais. Além disso, íons, como um todo, não somente os cátions metálicos, têm um papel fundamental no funcionamento dos sistemas biológicos baseado em células, porque as células dependem da diferença de carga entre o lado de dentro e o lado de fora da membrana, certo? Então, qual seria também, juntando todas essas informações? A principal função seria a carga pela quantidade. Tá? A quantidade de íons que se tem nos sistemas biológicos, a principal função é carga, para garantir a diferença de potencial da membrana, do lado de dentro e do lado de fora. Transferência de elétrons, como eu disse, e mesmo que ela não envolva o recebimento ou a cessão de elétrons, né, a gente viu no caso do zinco na anidrase carbônica, a propriedade que é utilizada é ele ser um centro eletrostático, ele ser um elemento positivo para poder
diminuir a energia necessária para romper uma ligação química quando ele desloca, ele atrai os elétrons da ligação para o lado dele, do substrato, da molécula que se liga a ele. Então, centros eletrostáticos também são importantes. Há outras nuances nessas funções, mas as principais são essas três. Tá? Garantir a DDP da membrana, a transferência de elétrons sem modificar quimicamente o ambiente e servir como centro eletrostático para interação intermolecular, ok? Ou facilitar reações. Então, desse ponto de vista, a gente pode pensar em sistemas biológicos como reatores eletroquímicos ou bioeletroreatores. E eles vão ser sempre baseados no chamado potencial redox. Então, se você tem uma membrana aqui você tem os canais, por exemplo, que controlam a entrada e saída de potássio. Esses canais, o que eles estão fazendo é mantendo, né, o meio extracelular com uma quantidade de cargas que é aquela de interesse entre o meio externo e o meio intracelular, certo? Essas quantidades de cargas aqui são de interesse para gerar a diferença de potencial. Ah, mas eu aprendi que a concentração, pressão osmótica... Não, no fundo, o que você precisa é tudo a mesma coisa, certo? De certo modo. Diferença de concentração? Sim, tem mais concentração de um lado do que do outro. Mas concentração de quê? De espécies? Sim, sódio é uma espécie, potássio é outra. O que interessa de ser sódio e potássio para o sistema biológico? Ele não diferencia basicamente sódio e potássio, a não ser pela carga e pelo raio. Então ele não sabe que é um potássio, ele não sabe o que é o sódio. Ele sabe que é um íon que tem certa carga e tem certo raio, certo? E é isso que dá no final das contas. Então toda aquela linguagem, todos aqueles termos que você aprende, no final resume-se a isso. E mais à frente vai se entender que principalmente nas membranas, onde você tem enzimas ou sistemas catalíticos nas membranas, elas dependem o funcionamento depende dessa diferença de potencial, certo? Então, a diferença de potencial envolvida, ela vai de menos 40 até mais 80 volts, mais ou menos, certo? Vai de 400 a 800 milivolts, depende da espécie. É representada aqui por essas reações, a reação de redução do hidrogênio ou da oxidação da água. Então, nós temos que pensar que reações, não importa se bioquímicas ou não, elas são processos de transferência de elétrons. E em algumas delas, essa transferência não é feita localmente. Além disso, essa diferença de potencial aqui é utilizada para movimentar as estruturas catalíticas. Tá? Então, quem atua transfere carga em sistema biológico são os íons metálicos. E como isso é essencial para o funcionamento de um bioreator, você não pode deixar qualquer diferença de potencial. Ela tem que ser específica para aquele sistema. Cada sistema, uma bactéria, um caramujo, um ser humano, a diferença de potencial vai depender da fisiologia, tá? Do metabolismo do sistema. Nem todos são iguais. Então, por isso que você vai ter controles diferentes, às vezes de concentrações diferentes. Tá? Sistemas vegetais também. Então, ela tem que manter essa composição iônica para manter, né, a DDP correta. E essas diferenças de concentração iônica ou de DDP, elas são mantidas pelo movimento desses íons aqui. Principalmente, né, em termos genéricos, sódio, potássio, cálcio, cloreto e o hidrônio, que está representado como H+, para facilitar, mas todo mundo sabe que não é dessa forma. Por que são esses? Porque eram os mais disponíveis desde o início do desenvolvimento de sistemas biológicos, que a gente viu. Tá? Existem dois tipos, né, de íons metálicos ou íons envolvidos nesses processos, tanto de catálise quanto de DDP. Aqueles que têm mais um estado de oxidação, eles têm um controle muito maior e tem que ter, além de um transportador, certo? Um controle de entrada e saída, ele tem que ter uma molécula ligada a ele que garanta que esse estado de oxidação não mude. Então, por exemplo, os metais de transição, principalmente, né, ferro, você vai encontrar no corpo ferro 2, ferro 3, até ferro 4, cobre 2 e cobre 1, como a gente já viu para alguns sistemas de crustáceos, moluscos. Os manganeses envolvidos, os molibdênios nos sistemas catalíticos, a função deles é fazer essa troca de oxidação. Então, o molibdênio você encontra desde 2 até 6 e assim por diante. Há vários outros. Tá? E aqueles que, por uma questão, se você fizer a configuração eletrônica desses íons aqui,
principalmente sódio e potássio, você vai ver que ele está dentro daquela configuração de menor energia, certo? Que é aquela uma onde você tem a camada preenchida, no sentido dos orbitais estarem com uma configuração totalmente preenchida ou, no mínimo, semi-preenchida. Então, no caso do sódio, especificamente, e o potássio, né, se você for ver a configuração eletrônica do elemento, não do íon, ele é 3s1. E depois, se ele perder esse elétron, ele vai para 2p6, ou seja, camada completa, 2s2, 2p6, e além dele perder um elétron e ficar com a camada completa, ele perdeu uma camada inteira, 3s. Com isso, a energia reduz muito. E a partir daí, para você tirar um próximo elétron, a energia de ionização que desse para sódio 2+, é muito elevada. E nenhum sistema biológico tem a energia necessária para fazer essa ionização. Então, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloreto, eles estão num estado de uma configuração eletrônica que foi obtida por estar nesse estado de oxidação, certo? Pela perda ou ganho de elétrons, que para você remover ou adicionar mais elétrons, a energia necessária vai muito além da capacidade de qualquer sistema biológico, de molécula presente lá dentro. Então, por conta disso, o sistema não tem que se preocupar porque ele não vai oxidar nem reduzir, certo? Já esses outros vão. Então, esses daqui demandam de mais uma molécula, além do próprio transporte. Para armazenar, eles precisam ser estáveis também, tá? Por que que o transporte e armazenamento, né, é importante e qual o objetivo deles? Então, manter o pH, não se esqueça, pH é concentração, certo? É o potencial de hidrogênio, que é equivalente à concentração, e o H+ é carga, tá? Tem que levar em conta isso. A diferença é que se especifica para o hidrogênio, para o H+, um parâmetro específico que é o pH, mas todos eles é a concentração de cargas. Tá? Mantida através da composição iônica intracelular e extracelular. Também é usado para regular o volume, né? Porque quando você transporta cátions ou íons para dentro das células, você leva água também, porque eles estão, não se esqueça, que todos esses íons que nós vimos ali como exemplo, eles sempre estão hidratados no meio biológico. Isso, eles estão formando complexos compostos de coordenação com água. A água é o ligante. Então, normalmente, quando eles são transportados para dentro e para fora da célula, a água vai junto também. Importar solutos contra um gradiente de concentração, certo? Essa daqui é uma frase que, por trás dela, está justamente o que a gente falou, usando termos que normalmente vocês conhecem mais. Solutos são esses íons dissolvidos, esses compostos de coordenação complexos com metais ou com os próprios ânions, né? E contra um gradiente de concentração. Significa que existe, né, a migração de cargas, de íons, de ânions, de cátions, quando eles estão numa região de maior concentração para uma de menor concentração. Isso é devido à diferença de concentração, como nós já dissemos antes, por diferença de entropia também. Então, essa migração é espontânea porque vai diminuir a energia. Quando você tenta fazer o contrário, contra o gradiente, você vai precisar gastar energia, mas também muitas vezes você precisa fazer isso para manter a DDP. Tá? A pressão osmótica, né, dos dois lados da membrana também, porque essa tendência de você transferir gera uma força contra a membrana, que é medida através da pressão osmótica. E o principal também, que é manter o potencial eletroquímico, que em sistemas biológicos varia de -60 a -80 milivolts quando você está em repouso. Então, aqui é a representação de uma célula, e para controlar a entrada e saída de cátions ou ânions, né, tem os chamados canais, ou bombas. Os canais, por exemplo, canal de controle de cloreto, que a gente já viu lá na parte de transporte de oxigênio, que ele está lá nas hemácias para colocar cloreto para dentro quando o bicarbonato vai para fora. O potássio, o sódio, né? Esse daqui eles entram e saem por diferença de concentração, mas ele pode ser colocado para fora ou para dentro contra um gradiente, gastando energia através de uma bomba. Internamente, a diferença de potencial em relação só tem que ser 80 milivolts, normalmente, não só de sódio, mas de todos, certo? E aqui as concentrações de outros ânions, por exemplo, enxofre, cloreto, isso daqui, esse número está envolvido, né, na quantidade. Então, você vê que você precisa
de muito mais potássio do que sódio e muito mais enxofre menos do que cloreto lá dentro. Então, essa é a diferença do lado de fora. Aqui é 145, aqui é 10, aqui é 140, é 5, senão você tem mais potássio dentro da célula do que do lado de fora, e você tem mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro. Tá? A mesma coisa do cloreto. Então, esse tipo de controle é necessário para manter essa DDP. Tá? A forma que eles são transportados e armazenados vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a solubilidade. Eles têm que ser solúveis em água, que é o principal ligante do sistema biológico. Desculpa. Então, eles são transportados sempre como aqua complexo. O sódio com 6 e o potássio pode ser com 6, é comum, mas ele pode estar até com 8. O potássio tem um número de coordenação, uma valência secundária, que é maior do que o sódio. O sódio é entre 5 e 6, e o potássio normalmente pode ser de 4 a 8. Certo? Isso é importante porque a seletividade desses transportadores aqui, né, nas membranas, também depende não só da carga, a carga é igual para os dois, não só do raio, mas também desse número de coordenação. Se você não tiver a solubilidade garantida, o que acontece são problemas no sistema biológico. Então, isso daqui são diferentes morfologias, formatos, né, de cálculos renais de oxalato de cálcio. Então, ele pode precipitar em diferentes formatos, vai depender do ligante, que a gente já viu falar lá. Então, pode ser tanto do oxalato de cálcio, quanto precipitar oxalato de ferro também, mas principalmente de cálcio. Então, dependendo das condições, ele pode precipitar, e ele precisa de transportador próprio, ele precisa de uma molécula que proteja ele contra essa precipitação em diferentes tecidos, tá? Depende. A outra é a estabilidade redox, ou seja, o metal não pode ser reativo, ele não pode perder ou ganhar elétrons fora da região onde ele foi selecionado para que isso aconteça. Tá? Então, por exemplo, ferro 2, se ele estiver transportado por água, ele vai oxidar para ferro 3. Então, o ideal é que ele seja controlado, esse estado, porque esse elétron que ele perdeu pode gerar radical livre e reagir com moléculas biológicas importantes, certo? E, além disso, ele também, no caso do ferro, ele é nutriente essencial para micro-organismos. Se você deixar ele livre, sem uma proteção, certo? O micro-organismo vai capturar e você vai ter uma proliferação desenfreada, principalmente se ele estiver em circulação. Então, no sangue, não pode ter ferro livre, certo? Sempre tem algum, pouquinho, que a gente já viu por causa da hemólise e assim por diante, mas a concentração tem que ser muito baixa, e para isso você tem que garantir que esses ferros estejam ligados em alguma molécula transportadora. Então, ferro 2 e ferro 3 precisa de molécula transportadora para sair, por exemplo, do seu intestino, onde ele foi absorvido, para ser levado para o fígado ou para a medula óssea, no fígado armazenado, a medula óssea para fazer a síntese do grupo M, certo? Então, ele não pode ter em concentração apreciável em circulação, tá legal? Então, por conta não só da oxidação, mas também por conta de micro-organismos que pode utilizar para se proliferar. Tá? Qual é que é o caminho que esses íons fazem? Sempre eles têm que ser absorvidos, não importa o sistema biológico. Eles têm que atravessar a barreira que existe em todos os sistemas biológicos, ou seja, ele precisa atravessar membranas celulares. Tá? Não importa se o organismo é unicelular, né, se ele está na raiz, tegumentar ou está no sistema digestivo. Então, aqui é um exemplo de uma bactéria, provavelmente uma E. coli. Você tem aqui a fotografia, microscopia eletrônica, né, dessas bactérias, e aqui, se você ampliar, você vai ver o esquema de como que é a membrana celular. Então, essa membrana aqui, especificamente essa estrutura aqui, tá, ampliada, é um canal de potássio. É um canal que seleciona íons potássio, certo? Ele tem aqui em torno de 0,1 nanômetros, certo? Ou seja, um angstrom aqui do canal onde ele passa os potássios, tá? Para você estabilizar a passagem do potássio aqui, né, essa estrutura aqui em volta está representando a estrutura proteica com aminoácidos que têm carbonilos ou oxigênios aqui. Por quê? Porque potássio é um ácido duro, ele precisa de um ligante de base dura baseado em oxigênio. Então, canais, normalmente, para íons metálicos, eles vão ter, a grande maioria deles, vão ser compostos por bases duras, certo?
obviamente, os metais que a gente está falando que têm características duras. Já os outros que têm características intermediárias ou moles, eles vão ter que ter outra composição. Mas a grande maioria, certo, tem oxigênio na ligação, porque você está falando de ferro 3 normalmente, né, é o ferro que não está no grupo M, que é o ferro livre na alimentação, ou disponível, né, no meio aquoso principalmente. Então ele é um cátion duro, então vai ser sempre a base de ligantes duros, basicamente oxigênio. No sistema tegumentar não é diferente, né? Você vai ter que atravessar a barreira de membrana celular das células vegetais, né? O sistema de transporte é chamado simplasto e apoplasto, vocês devem lembrar disso. Então, para eliminação, para entrada ou saída, de qualquer modo, né, você tem que ter esse tipo de controle, canais que transportem esses íons para dentro e para fora. Sejam eles ânions ou cátions, certo? Sejam eles elementares ou moleculares. Sempre tem que ter esses controles aí, pelo que a gente viu. No sistema humano, né, no caso de mamíferos, você tem que atravessar o quê? As membranas celulares das células do sistema digestivo, tá? Então, aqui, por exemplo, no jejum, no estômago, né, você já vai ter enzimas ou sistemas onde você já vai reduzir, por exemplo, o ferro 3 para ferro 2 para facilitar a entrada. Então, você muda a característica de metal duro para metal mole e os ligantes que você vai ter envolvidos no transporte ou no armazenamento de ferro têm características diferentes dos ligantes envolvidos no transporte intracelular e para dentro da célula, né, desses cátions de metais alcalinos. Tá? A gente vai voltar a detalhar sobre o transporte de ferro. Lembrando que a gente já viu esse esquema aqui, que existe uma seletividade dessas membranas dependendo da molécula, e essa permeabilidade é muito baixa quando se trata de íons metálicos, justamente pelas razões que a gente viu no início. Já para essas moléculas neutras, gases, normalmente, a permeabilidade é elevada, controla a água e outras moléculas, a água por causa da concentração, certo? Para você manter a concentração dessas cargas, e as outras moléculas dependem também da toxicidade, tá? E essas daqui estão envolvidas em processos de produção de energia. Mas a permeabilidade muito baixa, até mais baixa que glicose, para os cátions metálicos é principalmente por conta da controle da DDP na membrana, certo? Existem dois tipos de transporte para você fazer quando você tem que controlar. É o chamado mediado e não mediado. E ele está envolvido basicamente no gasto, ou você tem que ter gasto ou não de energia, ou tem que ter moléculas envolvidas no controle disso. Então, o não mediado ele pode ser por difusão simples, ou seja, dependendo do cátion, ele consegue atravessar direto a membrana sem ter que ter nenhum tipo de molécula ou estrutura proteica envolvida. Ou pela ação de proteínas transportadoras, né? Que essas proteínas têm que ter ligantes com características, né? Normalmente são os aminoácidos, específicas em termos de dureza e moleza, né? Para poder interagir com especificamente cada um desses cátions, como a gente já falou agora de pouco. Então, o mediado, que é o que demandou da seleção natural, da evolução, a criação de estruturas mais complexas, ele vai ter dois tipos. O passivo, que ele não tem gasto energético, né? Então, por exemplo, quando você tem uma diferença de gradiente de potenciais, ou de concentração, ou de pressão osmótica lá, mas de potenciais eletroquímicos, onde você vai fazer, por você ter diferença de quantidade de cargas de um lado para o outro, a tendência natural, certo? Ela vai ser de você levar a cargas da onde você tem mais para onde você tem menos. Então, é a favor de um gradiente. O gradiente, quando ele é grande, quando ele vai ser transportado, né, ou ele vai ter uma tendência de se igualar, não ter gradiente, ser igual às concentrações, indo de mais concentrado para de menos concentrado. Então, quando isso acontece, é chamado de transporte passivo. E o ativo que se faz justamente contra esse potencial. Tá? E para que esse aconteça, é necessário o gasto de energia através da hidrólise de ATP. Aqui nós temos um esquema dos principais sistemas de transporte que você tem, através de bicamadas lipídicas. Lembrando que o íon, na hora que ele chega ou para passar por esses sistemas, ele vai estar sempre solvatado, ou seja, coordenado por água, né? Ou por um carreador específico, uma molécula específica que não água, como no caso dos íons ferro. Mas
No caso dos metais alcalinos, normalmente eles não têm transportador, eles vêm hidratados. Tá? Essa camada de hidratação vai interagir com esses sistemas aqui, com lipídios, proteínas ou ligantes, né? Assim como os íons que estão sendo transportados. Então, eles são, como eu disse, transporte ativo ou passivo, certo? O primário ou secundário, mediado por bombas ou carreadores, ou mediado por canais. Tem todas essas estruturas e esses tipos. O passivo é aquele um que vai de uma concentração mais alta para uma mais baixa, certo? É aquele gradiente que nós dissemos. E isso pode ser tanto sem intermediação de algum tipo de molécula. Nesse caso aqui, os chamados canais, forma-se um canal através da membrana celular. Esse canal não é feito de lipídios, ele é feito normalmente de proteínas, certo? Então, ele controla essa passagem. Ele vai passar, é um processo que não tem gasto de energia, ele é espontâneo pela diferença, certo? Mas ele é controlado, não é qualquer quantidade que passa. Então, a hora que chega uma certa concentração, você equilibra aqui e não passa mais. Então, é automático, é como se fosse um sistema que ele é só controlado por essa diferença de concentração e ele é um canal, ele só vai fazer a função dele, na verdade, é selecionar o que pode passar por lá. Tá? Aquele um que não precisa de canais e nem outra coisa é aquele um que atravessa sem essa necessidade. Normalmente são processos que têm não água, mas outra molécula envolvida que ela consegue se solubilizar, ela tem uma parte hidrofóbica, ela se solubiliza na membrana e tem outra hidrofílica e atravessa sem essa necessidade. Tá legal? E a difusão facilitada, que eles chamam de uniporte, aqui que a gente vai ver também. Então, isso daqui é canal, isso é uma outra estrutura que não é canal. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. O outro tem os carreadores, né? É como eu acabei de dizer, não são canais. E você tem o passivo e o transporte ativo secundário, que é aquele um que, em princípio, você não tem gasto de energia. Você usa a energia do transporte de um tipo de molécula para você conseguir garantir o transporte da outra. Por exemplo, né, você tem dois tipos, o antiporte e o simporte, e o cotransporte. O cotransporte, você está tendo uma molécula, uma espécie de íon, certo? Não é molécula? Pode ser molécula também. Uma espécie de íon que está indo de alta para baixa concentração, então a gente sabe que isso é espontâneo. Então, esse movimento aqui, certo? Ele permite, né, como ele é espontâneo, se você tiver, você vai ter uma redução de energia daqui para cá, por isso que ele é espontâneo. Então, essa redução de energia ela pode ser usada para fazer um transporte contra o gradiente. Então, você pega agora uma espécie que está embaixo aqui para alta e vai transportar em direção à alta, certo? Então, são duas substâncias iguais, normalmente, que elas vão ser transportadas na mesma direção. Olha o sentido da seta. O secundário, agora chamado antiporte, são duas substâncias diferentes que são transportadas em direções diferentes. Então, vai aquela espontânea, certo, para um lado, e aqui também é espontânea, só que vai para o outro. Então, de alta para baixa, de alta para baixa e de baixa para alta. De novo, é o mesmo sistema. Você usa a energia que você está ganhando com esse transporte espontâneo de alta para baixa para garantir o transporte da baixa para alta. Tá ok? E, nesse caso aqui, são duas substâncias diferentes. Um exemplo disso é quando você tem nos rins, né, o canal que transporta sódio para fora das células do rim, para a urina, ele também transporta glicose. E depois essa glicose é recapturada por esses canais para você, por isso que chama-se canal de sódio-glicose, para poder não perder essa glicose, que você não quer a glicose para a urina, certo? Diabético tem problema, porque a concentração é muito alta e ainda fica um pouco na urina. Ela não está sendo utilizada, ela fica em circulação e acaba mudando essas concentrações e com isso você não consegue tirar toda o que fica na urina. E aí você pode usar, inclusive, como diagnóstico. E tem aqueles que são mediados por bombas. Bombas são estruturas proteicas ou não, que, na verdade, elas têm uma modificação estrutural que, para essa modificação acontecer, começa com a ligação dos íons nessa estrutura. Só que, para que essa primeira ligação vai induzir uma modificação que vai precisar de ATP para ser completada, certo?
E bombas, elas conseguem levar de um lado para o outro. Então, você transporta de baixa para alta e você tem que gastar ATP para transportar de uma molécula para fora, mesmo que ela tenha de baixa para alta também. Por quê? Porque você tem a concentração dessa espécie aqui dentro, seja molecular ou não. Estou falando de moléculas é porque tem moléculas envolvidas, mas a gente está falando de transporte de íons, basicamente. Você tem que gastar porque você tem que manter essas concentrações de maneira mais rígida. Então, quando o íon ou a molécula que você está transportando via esses sistemas, a concentração, a variação da concentração, o sistema é muito sensível a isso, ele acaba adotando esses sistemas de gastar ATP para ter um controle mais fino, certo? Você pode ter aqui, enquanto está indo uma substância para um lado, está indo outra para o outro, ou ele vai só para um lado, e de qualquer jeito ele vai gastar energia, mesmo sendo aqui ao contrário, né? Ele está indo de baixa para alta, e aqui também de baixa para alta, não é aquele espontâneo, tá legal? São bombas. Isso vai ser visto novamente, não sei se em bioquímica ou em fisiologia com vocês, mas é só para ter ideia das estruturas, porque nós vamos ver alguma dessas estruturas específicas para alguns íons, tá? Então, aqui o cotransporte tem ser mais um tipo de íon molécula e o uniporte é somente um tipo de íon molécula. Bom, a necessidade, como a gente falou, né, de transportadores tanto de membrana quanto sistêmico quer dizer de levar de um tecido para outro dentro do corpo, ele vai ser definido, como nós dissemos, pela reatividade química e seu papel fisiológico, aonde que precisa, quanto precisa, se precisa e se ele tem perigo nesse transporte de ser oxidado ou não, ou de ser capturado por um micro-organismo. Então, essa necessidade decorreu desses fatores. Como a gente já viu, dependendo do estado, se existe variação de estado de oxidação ou não, isso também é importante. Então, o fator, né, estabilidade redox aqui para o sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloreto, não tem esse problema. Eles são estáveis no meio biológico. Então, eles não precisam de um transportador específico para proteger eles desse problema de variação de estado de oxidação. Já esses outros íons metálicos aqui vão precisar de uma molécula, um ligante, que estabilize esses estados de oxidação. Eles não podem ficar livres normalmente. O cálcio que a gente falou, ele está entre esses dois casos aqui, porque depende de onde ele está e da concentração, ele pode precipitar, certo? Então, tem que ser controlado, como a gente disse, necessidades para não alterar o balanço da DDP, do balanço de cargas. Quando eles são transportados entre diferentes tecidos, eles precisam de transportador, tanto para evitar a reação por perda por modificação do número de oxidação, né, alteração do NOx, ou para que não sejam consumidos, capturados por micro-organismos. Então, o primeiro disso daqui, desses sistemas que a gente vai falar, são os ionóforos, específicos de micro-organismos, certo? Então, as moléculas específicas para transportar cátions metálicos ou ânions moleculares para dentro e para fora da membrana de micro-organismos, elas são chamadas ionóforos, tá? Normalmente são moléculas orgânicas, não são proteicas, mas tem parte de proteína também, que aumenta essa permeabilidade para esses íons específicos, tá? Predominantemente, elas estão envolvidas em transportes de íons metálicos duros, como os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Alguns ionóforos são específicos para transportar íons amônio, certo? Porque são fontes de nitrogênio para o metabolismo. Então, também eles ficaram especializados nisso. Ou até algumas aminas, não tem nada a ver com íons, mas para algumas aminas também eles conseguem transportar. São aminas normalmente, né? As aminas primárias, secundárias e terciárias, que elas estão protonadas. Então, por isso, elas passam a ser também cargas e espécies iônicas, moleculares, que o micro-organismo precisa. Então, os ionóforos, nós temos de dois tipos. O transportador, certo? Que é aquele tipo que eu disse, você liga o íon aqui, ele vai ter uma mudança estrutural, nesse caso aqui, ele vai ter uma rotação, ou ele vai ser levado para dentro da... Uma vez que ele está ligado, ele vai ser levado para dentro da membrana, né? Ele tem que ser lipossolúvel, porque basicamente ele fica dentro da membrana, ele não sai, isso garante que ele não seja perdido, inclusive. Ele tem que ter essa interação com a parte de hidrocarbonetos dos lipídios aqui.
e, a hora que ele chega do lado de cá, por uma diferença de concentração, esse íon é liberado. Esse é um processo. Não envolve normalmente gastos de ATP, certo? E como ele é lipossolúvel e ele não está fixo muitas vezes, o que acontece é que ele acaba, uma hora ou outra, ele acaba indo para o lado de dentro da membrana e libera lá. Então não é um processo que você tem muito controle, mas acontece. Essas velocidades dessas transformações aqui são muito grandes, então a taxa de bombeio de fora para dentro ou de dentro para fora é alta, tá? Então, o outro é o que é o mais simples, é um formador de canal, que pode ser proteico nesse caso. Então, você tem simplesmente um canal que, a hora que o íon chega aqui, se ele entrar, ele vai lá para o outro lado, certo? Ele é transportado. Ou se ele chegar do outro lado, ele vai para lá. Então, é como se fosse, entre aspas, um buraco seletivo na membrana. E dependendo do íon, você tem que ter os ligantes específicos, tanto em termos de caráter, mas também a distância entre os ligantes, né, que são ligantes individuais dentro do canal, no sentido que, se eles vão formar esse canal aqui, não é uma molécula, não é um macrociclo, por exemplo, formando o canal. São ligantes que estão ligados na estrutura do canal, mas são individuais, ok? Então, como eu disse, os ionófilos transportadores, né, aqui está descrevendo mais ou menos o que eu acabei de falar. Após a liberação no interior da célula, esse daqui da célula, o não complexado, ele vai voltar lá à posição, certo? Uma hora ou outra, e assim que ele receber outro íon, ele acaba transportando. E uma característica comum, como eu disse, eles são solúveis em solventes não polares, né? Ele é hidrofóbico, para manter-se preso dentro da membrana e garantir também essa movimentação através da membrana. E os formadores de canais, em termos da área, né, de saúde, eles são bastante importantes também, porque eles são fixos na molécula e são mais fáceis também são em maior quantidade, muito mais do que os transportadores. Então, são moléculas, de novo, lipossolúveis, né, que formam canais ou poros na membrana celular para a difusão desses íons específicos. E os ligantes são duros, porque esses ionófilos são envolvidos, como eu disse, principalmente de transporte de metais duros. Aqui a gente tem algumas animações para entender mais ou menos isso. Então aqui é só a membrana celular, ou da bactéria no caso, né? Esse daqui é micro-organismo. Esse é um canal de potássio, é uma estrutura proteica. Aqui no meio, onde tem essas bolinhas verdes aqui, essa é a estrutura mais ou menos também representada aqui. Esse é o filtro, o filtro de potássio, certo? Esse filtro é feito de ligantes com oxigênio, né? São normalmente os grupos carbonilo que estão lá, e essa distância entre esses ligantes e a especificidade, né, de ser ligante duro, e pela distância entre eles seleciona pelo o raio iônico, tá legal? A gente vai ver esses detalhes aí. Aqui tem uma lista de raios iônicos, então veja, essa tabela aqui está mostrando de lítio, sódio e potássio. Então o potássio é o maior deles, tá? Em termos de raio. Mas você não pode se esquecer, aqui nessa animação não está representada, mas tem as moléculas de água tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. O que está representando esses íons se movimentando aqui aleatoriamente, é assim que acontece. O íon não sabe que tem um canal aqui, o canal não sabe que tem íon lá. Aleatoriamente, a movimentação é incrivelmente rápida, né, dessas moléculas, a gente já viu isso numa animação no outro semestre. A hora que chega um aqui, se ele acabar colidindo com a entrada do canal, entrando nesse canal aqui, ele vai ser selecionado e vai passar. Então, ninguém direciona para cá. É porque uma hora vai chegar no orifício, vai acertar e vai ser transportado para dentro e para fora. E a gente já vai ver mais ou menos esses detalhes. Por que o potássio e não o sódio, né? Lembre-se, quando ele está em água, você tem que considerar também o raio hidratado. Então, o lítio é o que tem maior raio hidratado, tem mais água em volta dele, porque ele é o menorzinho. Depois você tem o sódio, e o sódio é o que tem maior segundo lugar, e o último é o potássio, mas o potássio é grande. Então, mesmo que ele chegue com bastante moléculas de água, ou com raio, né, do composto coordenado por moléculas de água, que é o que a gente falou, são aquacompostos, né? No canal, para entrar no canal ele tem que se livrar dessas moléculas de água, e ela é feita nessa parte aqui superior, onde as moléculas vão sendo separadas, e ele entra aqui dentro do canal, tá legal? Esse daqui é um canal de potássio bacteriano, então vamos dar uma olhadinha
na estrutura dele. Então, essa é a visão lateral, como se tivesse aqui. Você tem essa parte que fica do lado de fora e do lado de fora, no citoplasma. Então, essa parte azul ela tem características hidrofílicas, enquanto que a verde lá é hidrofóbica. Ele tem 4 subunidades e esse espaço aqui no meio, certo, é o poro. Essas 4 subunidades proteicas. Isso daqui é a visão superior dele. Então, se você eliminar toda essa densidade eletrônica, você vai aqui ver representado as 4 proteínas. E o que é importante é que esse chamado loop de seletividade, essa parte da proteína é construída para ter a distância exata, certo? Para acomodar o diâmetro do potássio, certo? Mais, para ser ele o que vai criar a maior estabilidade. A hora que ele se ligar com esses carbonilos aqui, é ele que vai ter a maior estabilidade. Então é chamado filtro de carbonilos. Essa é parte aqui da estrutura proteica do canal, porque ele tem um encaixe perfeito. Encaixe perfeito significa que existe a ligação coordenada entre eles aqui, que estabiliza, então fica forte a ligação. O sódio não, o sódio é muito pequeno, dá uma olhada aqui nessa representação, e por ser pequeno ele não acaba fazendo todas as ligações, ele fica instável, certo? Aí você pode perguntar o seguinte, mas mesmo assim ele formou a coordenação, ele está ligado, por que ele não vai para dentro? Por causa do sistema, da molécula de água, principalmente. Então aqui a gente não se esqueça que a hora que ele chega hidratado e ele vai ser retirado as moléculas de água, mas a água entra. Então essas duas animações estão mostrando, veja, o canal chega, o potássio chega, tem molécula de água, está em movimentação frenética ali, e é por colisão, é por pancada. A molécula de água chega, o potássio está bem ligado, ele bate, tem molécula indo para cima e para baixo aqui da água, porque ela não está sendo coordenada pelos carbonilos, certo? E com isso, como o potássio tem o tamanho dele, né, permite que ele forme essas ligações coordenadas, que chegam a ser até 6 ligações coordenadas, até 8, tá? Dentro do canal, bem menos do que o potássio, que chega a ser a 4 a 5, o sódio, desculpa, né? 4 a 5. Então ele está estável. A hora que a molécula de água desloca ele vai para o próximo, ele não sai. Já o sódio, como ele está pouco estável lá dentro, a ligação não está forte o suficiente, porque ele só está ligado, a valência secundária dele acaba sendo menor, então ele é facilmente deslocado pela molécula de água. Então perceba que quando a gente fala de um filtro, quando nós falamos de um canal, não é bem assim que você tem uma coisa super estabelecida. Tá? Ela depende da movimentação molecular. Ela depende do quê? Da aleatoriedade. Então chega aqui, bate, se ele for um potássio, ele encaixa certo e pela pancada que ele vai recebendo, ele não volta, ele só vai para frente. Já o sódio não, a hora que ele entra aqui, ele acaba indo e voltando, então a probabilidade dele passar é menor. Então não é que ele é bloqueado totalmente, certo? Você seleciona desse modo e você acaba tendo no total, né, passando muito mais potássio do que sódio. Então é essa que é a ideia no final das contas, tá legal? Sempre levando em conta que são 2 parâmetros importantes, o raio iônico e o número de coordenação no canal. Aquele que tem maior número de coordenação vai ser mais estável, por exemplo, do 6 a 8 do potássio, que é de maior que o sódio, de 5 a 6. Então estabiliza ele, tem mais ligantes interagindo, então ele consegue ficar lá. Quem quebra a ligação? O impacto da molécula de água, certo? Se não tiver água, você não transporta também. E o filtros, né, só vai permitir a passagem de maior concentração de potássio e água do que sódio. Passa sódio? Passa, mas em menor quantidade. Então é um canal de potássio, mas de certo modo ele deixa entrar alguns sódios também, por causa do mecanismo que a gente viu de transporte. Tá? Como que a gente pode utilizar esses ionóforos como antibióticos? Pensa um pouquinho, dá uma pausa aí e pensa, como que você usaria isso, pelo conhecimento que foi dado até agora na aula, né, pelas informações abordadas, como que você proporia utilizar isso? Então, para um pouquinho e pensa. É importante isso, tá? Para você tentar imaginar a aplicação desse tipo de coisa e como que ele está lá na prateleira da farmácia. Você tem ionóforos vendidos na prateleira da farmácia, tá?
Então vamos ver, se você já pensou. Ele vai alterar a concentração de sódio e potássio do citoplasma das células dos micro-organismos. Como que eu faço isso? Como esses moléculas são lipossolúveis, se o micro-organismo, né, se eu faço crio um micro-organismo, extraio esses ionóforos, diluo esses, purifico, obviamente, né, diluo esses ionóforos num sistema, num composto que é hidrofóbico, tipo numa pomada, com coisas de ácidos gráficos, etc. E coloco, por exemplo, se você tem uma infecção de pele por bactérias. Quando você passa essa pomada lá, o que você está fazendo é, a bactéria também tem afinidade por esses sistemas de ácido graxo, porque ela tem composição de lipídios também. Então, uma hora ou outra, ela entra em contato com esses ionóforos, essas moléculas, e automaticamente, por eles serem lipossolúveis, eles vão acabar sendo dissolvidos na membrana celular da bactéria. Com isso, a bactéria passa a ter muito mais canais do que ela esperava, porque ela acabou, sem querer, ela assimila, não tem como ela evitar isso. Então, você abre muito mais poros, entra muito mais potássio e sódio, ou sai, e com isso você desequilibra o DDP e leva a bactéria à morte. E ela não tem como criar uma resistência a esse tipo de antibiótico, certo? Infelizmente, só dá para fazer isso do lado de fora do corpo. Não dá para pôr lá do lado de dentro, porque também... e as suas células também são afetadas? São, de certo modo são, mas você tem muito mais células que a bactéria, nesse sentido, e aquela camada também de extrato córneo que você tem de células mortas também protege um pouco as células que estão mais ativas, que estão vivas. Tá? Um exemplo é a valinomicina, certo? A valinomicina, você vai ter aqui, veja o desenho do ligante especificamente, não é um canal, certo? Mas ele é composto é um peptídeo, né? Uma sequência de aminoácidos, a L-valina, ácido hidróxido isovalérico, desculpa, a D-valina e o ácido lático. Então, esse daqui é a composição, essa é a estrutura que se forma aqui. A coordenação secundária é 6, no caso, são 6 resíduos de valina que vão fazer, né? Vai ligar através dos carboníleos. Então, esse é coordenado com potássio. São oxigênios dos carboníleos dos 6 resíduos de valina, que vão fazer, esses carboníleos aqui é que vão fazer a ligação, tá? Então, você precisa de, normalmente é bidentado isso daqui. Então, por conta disso, você consegue essa outra parte aqui, por esses caras aqui, ó, CH3 e tudo mais, isso daqui é hidrofóbico. Então, é isso daqui que vai fazer a solubilização ou fixar ele na membrana celular. Tá? E ele consegue transportar para dentro. Então, são esses grupos metil e isopropil. Essa seletividade ela vem, como eu disse, da valência secundária ser maior e estabiliza mais aqui o potássio do que o sódio. O sódio pode atingir valência 6 também? Pode. Só que aí vem a questão daquela história, né? A distância que essas moléculas acabam ficando por causa da repulsão entre os próprios ligantes, que eles não podem se aproximar muito mais, acaba prevalecendo a estabilidade ou a formação da ligação de uma maneira mais eficiente com o potássio do que com o sódio. Tá? Então, o tamanho do sódio é 1,33, a gente está falando do raio iônico e não do solvatado, e que se ajusta perfeitamente. O potássio, aliás, tem maior valência secundária em relação ao sódio, o tamanho do potássio é maior, 1,33 e 0,95 para o sódio, e para o lítio menor ainda, eles são pequenos demais para ser estabilizado. Então, existe uma afinidade muito grande por isso. Ela é muito maior para o potássio. Então, não se conhece outra substância produzida por micro-organismo que tem tanta seletividade por potássio quanto por sódio. E como eu havia dito, qual é a velocidade de transporte desses sistemas? Né? Em média, essa molécula consegue ter uma taxa de transporte de 10.000 íons potássios por segundo através da membrana, seja para dentro ou para fora. Então, em cada segundo, ela consegue transportar para dentro ou para fora 10.000 potássios, né, mais. Aqui outro exemplo de ocorrência natural e que pode ser aplicado, que é aplicado em medicamentos, né, o outro peptídeo é a gramicidina, também produzido por bactéria, é um formador de canal. Então aqui é uma estrutura vista lateral, aqui o filtro visto de cima, onde tiver vermelhinho aqui é carbonila, tá? Tem que ser ligante duro. Então são normalmente carbonilas como ligantes do canal. Ele deixa transportar
cátions que tenham essas características, sódio, potássio e o amônio. Aqui a vista lateral, essa daqui é a representação das moléculas de água e aqui dos sódios, do potássio ou dos amônios, que ele tem que entrar nesse canal, certo? E aí, a entrada aqui, você vai ter o processo seletivo. Aqui, no caso, seria o azul, seria o potássio que está dentro do canal, sempre do mesmo jeito que a gente viu nos outros lá, com ligantes duros, tá? Aonde você encontra isso daqui? Na farmácia você vai encontrar um medicamento chamado Omicilon AM, que é composto por trianocinolona, acetonida, sulfato de neomicina, gramicidina, especificamente ele é retirado de bactérias e purificado e adicionado, né? E a composição de uso tópico, ou seja, é um tipo de pomada para manifestações inflamatórias e pruriginosas de dermatoses causadas por bactérias. Tá legal? Ou que podem ter bactérias, você pode ter algum queimadura, essas coisas, você quer passar uma pomada para evitar a contaminação por bactérias, você pode utilizar essa daí também. Obviamente sempre com orientação do médico. Outro, né, também que é encontrada, a eniatina B, que é produzida por fungos, pelo Fusarium sp. Então, ligantes carbonilos, certo? Nesse caso aqui, ele é um macrocíclico, ou seja, a estabilidade é muito grande para potássio, principalmente porque ele não é ligante individual. Ele não tem aplicação médica específica na farmácia, ele é utilizado para eletrodos, né? Você quer determinar a concentração de amônio em alguma solução, ele é bem específico para amônio também. E ele foi testado nesse artigo aqui de 2009, se não me engano, 2009, no Jornal de Antibióticos, como ele inibe, né, a contaminação, a infecção de células, que o vírus evita que o vírus insira o material genético na célula, o HIV1 especificamente. Porque ele depende de uma enzima chamada integrase, e a eniatina B, ela inibe a integrase. Então você consegue evitar a infecção por HIV1 utilizando só esse ionófilo natural. A nonactina, isso daqui é experimental, tá, gente? Não vai achar que está lá para comprar ou está usando. Então eles têm que ver sempre, funciona na placa de Petri, in vitro, tem que ver como funciona em vivo. A nonactina, né, que é para sódio e potássio, ela é produzida por esses streptomyces, né, por esses tipos de streptomyces, que é normalmente a bactéria que tem no solo, especificamente. Parte do cheiro de chuva que você sente na terra seca vem de um pouco de esporos que esses streptomyces liberam. Não é especificamente só isso, mas também. De novo, é um ligante macrocíclico, só que agora, nesse caso, ele é muito maior do que o potássio, então ele dobra, ele se modifica para poder ligar o potássio. Então, veja aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coordenações ao potássio. Então, quanto maior o número de coordenação, mais estável. Tá? Não existe aplicação médica, por enquanto, para isso, mas eles são utilizados como eletrodos seletivos também, em eletrodos seletivos para amônio. Certo? Por que só aquele outro, a gramicidina, está sendo utilizada lá, a outro ionófilo que a gente viu? Por uma questão de produção, de facilidade de purificação, então você vai selecionar aquele que seja mais fácil e mais eficiente. Você pode sintetizar também. Então aqui, por exemplo, isso daqui é chamado criptato 222-diamina ou 222-criptando, certo? Ou também chamado de éter coroa, que são compostos, grupos éter que você tem aqui. Você tem 6 oxigênios, não é uma carbonila aqui especificamente, mas é um COC, certo? E você constrói essa estrutura aqui, veja que ele parece uma cesta, certo? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 2 do outro lado, 8 ligações coordenadas. Você constrói esse espaço aqui, né, essa cavidade da molecular, para caber o potássio e estabilizar o potássio novamente na mesma história. O sódio vai entrar aqui e não vai ser tão estável. Quando você vê a constante de solubilidade, de estabilidade, né, dessa molécula, do composto formado por essa molécula e os diferentes metais alcalinos, você vai ver que a maior constante de estabilidade dá justamente para o potássio. Então, como nós vimos, se ele tem a maior constante, ele não vai soltar, e mesmo se ele pusesse um outro desses cátions aqui, uma vez que chegou potássio por perto, você não consegue, o outro cátion não consegue deslocar, porque não vai ter uma constante de estabilidade maior.
tá? Ele é usado normalmente na indústria química para você solubilizar sais, especificamente de potássio, por exemplo, ou outros sais, em solventes orgânicos, porque esses sais não são solúveis em solventes não aquosos. Então você captura o potássio, isso daqui como ele é solúvel em solventes orgânicos, né, hidrofóbicos, você consegue disponibilizar esses cátions para a reação que você precisa utilizando esse daí. Um outro tipo de molécula biológica, né, que é responsável agora não pelo transporte transmembrana, como um canal, coisa, mas pela captura de íons metálicos, são os sideróforos. Certo? A história dos sideróforos começou em 1911, com esses dois pesquisadores que descobriram que toda micobactéria, ela precisava, são patogênicas normalmente, ela necessitava de uma substância essencial e era vital para o seu crescimento. Eles não sabiam que substância era aquela, certo? 40 anos mais tarde, lá entre 1949 e 52, essas moléculas foram isoladas, estudadas, né? E foram chamadas, esse fator de crescimento, de proliferação celular, foi chamado de micobactina. E somente 4 anos mais tarde eles perceberam que aquilo lá, na verdade, era um composto de coordenação de ferro. Como eu disse, as bactérias precisam de ferro para proliferar, seja no sistema de produção de energia, né, de metabolismo, que nós vamos ver mais para frente para os sistemas humanos. De qualquer modo, ferro é metal essencial. Como ela não tem, ela precisa de bastante ferro, ela produz isso e deixa fixo na membrana celular ou libera no meio ambiente para capturar ferro e depois ela pega de novo. São chamados sideróforos, tá? Ele é um transportador de ferro. Aqui é um exemplo da micobactina do tipo J para ferro 3. Então, é esse ligante, ele não é macrocíclico, né, mas ele faz a ligação, coordena ferro 3 em uma estrutura octaédrica, através dos oxigênios, né, de grupos carbonila, normalmente, ou de NO, e através até de nitrogênio também. Aí você fala, mas nitrogênio aqui está agindo como uma base dura? Sim, como eu disse, depende dos ligantes, depende do meio ambiente, do meio ambiente químico. Aqui tem uma cauda de hidrocarboneto com 11 carbonos, e é essa cauda aqui que é usada para atravessar a membrana ou se fixar na membrana. Okay? Então, esses sideróforos, né, eles não estão prontamente disponíveis em ambientes aquáticos, eles são raros, então você precisa dessas moléculas para capturar eles, seja em meio aquático, terrestre, no solo, ou em hospedeiro animais também. Como eu disse, as bactérias precisam, inclusive as bactérias do nosso intestino, necessitam muito do ferro e precisam ir capturar lá. Então, os micro-organismos desenvolveram estratégia para adquirir esses íons e para se proteger também dos efeitos tóxicos potencial. Então, tem uma guerra onde você tem vários tipos de bactérias, onde cada uma tenta fazer um ligante que seja mais estável, para roubar ferro do ambiente e não deixar as outras se proliferarem. Ao mesmo tempo, né, num processo de guerra bacteriana, no sentido de que elas estão tentando competir, ela pode liberar vários desses daí, carregados com ferro, para outra bactéria absorver e morrer por excesso de carga de ferro 3 dentro do organismo, que ele reage também, certo? Dentro da célula. Então, nesses dois tipos de estratégias já foram detectadas do uso desses sideróforos no meio de bactérias, né? no processo de seleção natural e de sobrevivência das bactérias. Então, sideróforo significa grego do sideros, ferro, e foros, transportador. Então, a função é solubilizar, entre parênteses, aí, na verdade é capturar, é quelar ferro na presença de outros íons metálicos. Então, ele é específico para aquilo lá. Tá? Então, é um processo de quelação seletiva de ferro 3, especificamente. Então, isso vai acontecer, obviamente, porque você vai ter uma maior estabilidade do complexo de ferro 3, você vai ter uma maior constante de estabilidade decorrente disso, do que dos outros cátions. Aqui, de novo, né, esse processo, essa constante estabilidade é garantida por dois fatos. O raio iônico, certo? E o número de coordenação, ou seja, a valência secundária. Então, compostos de cobre 2, por exemplo, não formam, tem a tendência, como a gente já viu nas hemocianinas, de formar complexos quadrado-planares, certo?
ou mesmo somente de 4 ligantes. Pode ser até tetraédrico, mas de 4 ligantes somente. Enquanto que o ferro, ele faz 8 ligações, ele faz 6 ligações, é octaédrico. Então, o número de coordenação, o alumínio também faz 6, só que aí o raio é diferente. Tá? O cálcio a gente viu que ele também normalmente só faz 4, assim como o zinco. Então você seleciona pelo raio e pelo número de coordenação. Se você tem um número de coordenação muito elevado, né, você vai levar vantagem para esses ligantes com o ferro aqui no caso. E, obviamente, o raio iônico. E ele é um metal duro, então depende da natureza do ligante. Então você tem que levar aquelas características também para a seletividade, que é a dureza, o raio, a configuração eletrônica, que vai determinar se é duro ou não, e a densidade de carga também, porque a característica dele ser duro ou não. Tá? Então ele é um cátion duro e vai fazer ligações com ânions duros, que são os ânions presentes nessas moléculas de siderófilos, tipicamente carbonilo, acetatos, né, ou hidróxidos, hidroxilas também, ou esse oxigênio desses grupos que vão fazer a ligação. Aqui tem um exemplo que é importante, é um siderófilo chamado carboximicobactina. Tá? Ela é essa daqui especificamente que está aqui representada, ela é do hemituberculoses, ou bacilo de Koch, que causa a tuberculose. Tá? Então ele é essencial, se não tiver isso o bacilo não se prolifera. Os círculos vermelhos aqui estão indicando quais são as bases que vão ser utilizadas para fazer a coordenação. Essa é uma molécula que ela está aqui de estrutura aberta, mas ela dobra, certo? Como o EDTA a gente já viu, ele se dobra sobre o cátion metálico para formar a coordenação. Então, a estrutura, né, a estereoestrutura, a estrutura espacial dele vai ser estável quando ele fizer essas ligações. Então, você tem o nitrogênio aqui veja que esse daqui, diferente da escidida, tem um oxigênio aqui. Então, por conta disso, você acaba tendo uma característica mais dura para esse nitrogênio do que o do anel pirrólico tradicional que você tem no anel porfirínico ou nos sistemas com ferro, que a gente viu, ferro 2. Então, os OHs e os carbonilos estão aqui, vão ser, né, os responsáveis pela coordenação, e a estratégia entre diferentes bactérias, certo, é trocar grupos desses, não os que vão se ligar, os que vão se ligar são as mesmas bases, mas eles trocam grupos ao redor daquelas bases para tentar ou aumentar modificar o caráter de dureza, muitas vezes, né, ou mesmo da geometria, melhorar um pouquinho a sobreposição dos orbitais para ter uma constante estabilidade maior do que o outro. Assim, a outra bactéria não consegue roubar o seu sideróforo. E mesmo modificar a cauda de hidrocarbonetos aqui. Então, veja, esses números aqui, esses R, são os substituintes, né, resíduos que diferenciam entre esses tipos de micobactinas, a T, a S, a V, a M, a H e a P, que você vai encontrar em diferentes tipos desses bacilos, certo? O que vai ser substituído aqui? Na tuberculose é M, no outro é M, só que na fortuitum é um CH3, certo? E isso aqui aumenta um pouco a solubilidade em sistemas hidrofóbicos, né? E a mesma coisa aqui. Esse daqui também pode aumentar ou diminuir o tamanho da cadeia aqui. Veja, do M tuberculose é 17 a 20, mas você pode reduzir ou aumentar dependendo da especificidade, tá? Então, aqui também pode ser alterado o número que você tem aqui. Ao invés de CH3, você pode ter, ao invés do metil, você pode ter o etil, o propil, ou até uma cadeia longa. São estratégias que modificam as propriedades da molécula para levar vantagem, seja em termos de aumentar a estabilidade da ligação com o ferro, ou de aumentar a capacidade de absorver ou de não deixar essa molécula sair da membrana. Depende sempre do micro-organismo. Essa é uma visão meio genérica. Tá? Aqui, para diferentes bactérias, a pioverdina, a pioquelina, a enterobactina, que são de enterobactérias. De novo, ligantes diferentes, né? Ligantes não, moléculas diferentes, mas os ligantes são sempre os mesmos, que estão aqui em vermelho. São grupos que você tem características de ligantes duros, certo? E aqui é um trabalho interessante que está aqui embaixo, é recente, de 2019 esse trabalho, onde ele tenta usar o antibiótico monobactâmico, né? Esse é a designação, ele não tem um nome comercial ainda,
que você precisa de 3 dessas moléculas para fazer a ligação, vai fazer um composto do tipo L3M, ele vai mimetizar um sideróforo bacteriano e entra na célula via, que está errado, é via receptor de sideróforos. Então, esses sideróforos são liberados por essas bactérias, esses tipos de bactérias, eles acabam sendo internalizados nas células via um receptor. Nesse caso aqui, eles estão tentando reduzir a resistência bacteriana, justamente essas bactérias que têm uma resistência grande, usando como ligantes um antibiótico que simula a estrutura, às vezes, de um sideróforo, ou que é reconhecido pelo micro-organismo como sendo um sideróforo, e ele põe para dentro. Lá dentro ele desmonta a própria metabolismo da bactéria, né, a fisiologia da bactéria, retira o ferro, e quando ele retira, agora o antibiótico entrou. Então, quando libera esses ligantes passam a agir como antibióticos e matam. E aí, como a bactéria sempre vai achar que aquilo lá é um sideróforo, aí a ideia é que não se desenvolva mecanismos de resistência bacteriana ou que seja muito lento o desenvolvimento da resistência bacteriana justamente por parecer um sideróforo. A gente continua na parte B, mas por enquanto é só.